Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Carol Yassuda, responsável pelo desenvolvimento de parceiros dentro da TD Cinex. E hoje eu estou aqui apenas para apoiar é, na moderação do nosso conteúdo. Antes da gente iniciar, eu queria passar uns recadinhos. A nossa sessão ela está sendo gravada e a gravação será compartilhada com vocês posteriormente. Todos os participantes estão com câmeras e microfones desabilitados para que a gente possa manter a ordem na nossa sessão, porém, chat e Q&A estão disponíveis para uso. Hoje a gente tem aqui o Leandro Almeida, da TD Cinex, que é nosso engenheiro e vai trazer o conteúdo para vocês. E o Henrique Lee, que também é engenheiro e vai ajudar a gente a tirar as dúvidas ali no chat. É, Queria passar a palavra para o El, que ele quer falar alguma coisa. Bom dia a todos, pessoal. Espero que estejam todos bem, tá? Primeiramente, aí eu quero agradecer a presença de todos vocês e o tempo dedicado para estarem conosco nessa chamada que é muito importante, né? É um prazer recebê-los aqui para nós falarmos um pouquinho sobre segurança da informação e o modelo Zero Trust, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wellington, sou gerente de operações da PHS Brasil e atuo diretamente na gestão e operação dos ambientes dos nossos clientes. E na prática, a PHS cuida do dia a dia desses ambientes. Tá? Somos nós que estamos dentro da operação, garantindo que os acessos, identidades, dispositivos e dados estejam protegidos e funcionando corretamente. Né? E é justamente por viver essa realidade todos os dias que nós afirmamos: segurança não acontece só no discurso. Ela acontece ou falha na rotina do ambiente. Por isso, quando nós falamos aí de Zero Trust, não estamos falando apenas de um conceito teórico ou de uma ferramenta isolada. Estamos falando de uma estratégia aplicada no dia a dia, com decisões claras sobre quem acessa, o que acessa, de onde acessa e em qual contexto. Para que esse modelo funcione de forma estruturada e sustentável, contar com a TD Cinex tem sido fundamental para nós. Nós estamos falando de um dos maiores distribuidores Microsoft no mundo, com uma visão ampla de mercado das melhores práticas e do roadmap oficial das soluções de segurança Microsoft. E por isso faz todo sentido termos hoje conosco o Leandro da TD Cinex. Ele vai conduzir o conteúdo principal e compartilhar como o modelo Zero Trust pode ser aplicado na prática utilizando os ecossistemas e ferramentas da Microsoft. A partir dessa visão estratégica, nós da PHS Brasil atuamos apoiando as empresas na execução, operação e sustentação desse modelo no ambiente real do dia a dia. Com isso, eu vou passar a palavra agora ao Leandro. Muito obrigado, Wellington. Eu agradeço, né, a toda a equipe aí da PHS Brasil pela organização aí do nosso webinar de segurança. Agradeço a todos os presentes aqui, né, muito prazer. Eu sou o Leandro Almeida, né, faço parte aqui do time de engenharia de pré-vendas da TD Cinex, né, focado em soluções Microsoft, né, ultimamente falando muito, né, da estratégia de segurança. Então, a gente tem esse tempinho aqui para a gente poder, né, passar, e eu trago também, né, os fundamentos, a iniciativa do Zero Trust, né, como que a Microsoft traz essa estratégia para suas ferramentas, né? Então a gente vai estar falando bastante sobre, né, o cenário atual, sobre as principais prioridades que a gente tem quando a gente fala de cibersegurança em ambientes Microsoft 365, como que a gente consegue também expandir para, né, muitas vezes a gente tem um ambiente local, né, um ambiente também em outra nuvem, que a gente pode também estar utilizando algumas ferramentas Microsoft aí para realmente padronizar o nosso gerenciamento de segurança, né? Então, é, vai ser né, uma sessão aí que a gente pode estar, né, fazendo isso de forma mais dinâmica, então vocês podem estar colocando as dúvidas no chat, mas ali no final também eu separei um tempinho para a gente poder estar respondendo, e aí a gente vai, né, trocando as ideias aí. Caso vocês tenham também, né, uma oportunidade depois, a gente pode, né, estar falando com o time da PHS Brasil aí para poder apoiar e tomar a melhor decisão, né? A gente tem, quando a gente fala de segurança e compliance dentro da Microsoft, a gente tem mais de 50 categorias de ferramentas ali para
realmente apoiar, né, a gente entregar o melhor, né, o que está, né, fazendo mais sentido em proteção, né, dos ambientes. Então, eu vou estar aqui apresentando e aí esse começo é um pouquinho mais teórico, mas depois eu vou estar lá abrindo o nosso painel lá, o nosso laboratório, que a gente tem as ferramentas lá disponíveis para a gente poder, né, ver essas principais soluções, né, como que a gente trata essas soluções, como que é configurado ali, né? Então, vou estar mostrando esse overview geral das ferramentas para que vocês possam conhecer e entender e tá, né, trazendo isso para o ambiente de vocês, né, tendo esses insights aí, quais soluções aí podem ajudar vocês também, né, nos desafios que vocês têm hoje, tá bom? Então, eu gosto de iniciar, quando a gente está falando aqui, né, de segurança, eu gosto de trazer um pouquinho sobre o cenário atual. Acredito que, né, muitos de vocês trabalham diretamente com cibersegurança, né, sabem que muitas vezes a gente está ali no noticiário, hoje é muito mais comum, né, a gente ver notícias aí de grandes empresas, né, grandes instituições, né, seja do governo brasileiro, seja, né, instituições filantrópicas aí financeiras, de medicinas, né, que acaba sendo alvos, né, de ataque. Então, o cyber-ataque, ele né, tem cada vez mais aumentado, né, e quando a gente fala do Brasil, a gente fala, né, né, do terceiro maior alvo ali, quando a gente está falando, né, das Américas. Então, a gente fica, né, só atrás ali de Canadá, Estados Unidos, mas sendo ali, né, um alvo interessante para, né, diante do tamanho do nosso país, né, da quantidade de coisas que a gente tem, né, de riquezas, e a gente acaba sendo ali, né, um alvo desejado por esses cybercriminosos, por esses grupos, né, que a gente conhece, né, e cada vez mais a gente vê, né, que o Brasil vem sendo, né, esse principal país ali, né, quando a gente fala de América do Sul, por exemplo, né, sendo ali e isso traz, né, uma preocupação, né, algo que a gente precisa, né, quem atua aqui dentro do nosso território precisa, né, estar de olho para que a gente possa realmente ter o melhor, né, da cibersegurança para estar protegido, né, e preparado para esse cenário, né? Então, a gente vem enfrentando cada vez, né, um cenário, né, complexo, né, de ameaças que vem, os relatórios, né, todo ano a Microsoft faz os relatórios com os insights, com as informações que ela tem, né, dos seus clientes, dos seus ambientes. Então, ela observa, né, a gente tem grandes, né, organizações que estão observando, né, toda a movimentação de vulnerabilidades, de ameaças dentro, né, dos ambientes Microsoft 365, dos ambientes que estão conectados na nuvem Microsoft, e a gente vem analisando cada vez mais, né, que os ataques, né, vêm sendo, né, cada vez mais velozes, né, com o tempo ali de execução, né, o que antes demorava ali meses ali para que eles possam conseguir hoje, né, com o avanço, né, da tecnologia, esse tempo tem cada vez mais diminuído, né, e a gente vem também observando muitos ataques, né, ano a ano esses números de ataques aí acabam aumentando, né, dobrando ele, né, de quantidade, então a gente vê uma volumetria muito grande, né, sendo direcionado, né, e a sofisticação, né, cada vez mais aí a Microsoft rastreia, né, agentes aí de vulnerabilidades aí, então são números que a gente vem observando, né, a gente observa até o último também de 2025, esses números têm cada vez mais ah, sendo, né, tendo um aumento ali, o que nos traz aí, né, uma preocupação maior e tratar, né, a cibersegurança como, né, uma prioridade para o nosso ambiente, né. E agora eles estão, né, aproveitando a inteligência artificial, né. Então a gente tem cada vez mais dados de ferramentas que eles estão desenvolvendo com a ajuda da inteligência artificial. Então o que antes, né, demorava também muito tempo para se escrever um código, né, um código de malware, algo que realmente ali poderia fazer, né, um estrago no nosso ambiente. Hoje eles conseguem obter, né, um resultado de um arquivo malicioso, de um software malicioso muito mais rápido, né? Então eles estão aproveitando, né? Então a gente sabe que
A IA, né, quando a gente está utilizando muito, então tem ajudado bastante, né, as organizações a aumentar a sua produtividade, mas a gente sabe que também, né, pessoas acabam utilizando ali, né, para uma situação maliciosa e aqui, né, a gente vê vários exemplos que eles têm utilizado, né? Então, até mesmo deepfakes, né, onde temos casos ali que invasores acabaram obtendo, né, informações ali de diretores estratégicos da organização, obtendo, né, imagens desse diretor, clonando, né, o celular ali e acaba fazendo um perfil, né, realmente fake e tentando ali entrar em contato com as pessoas mais próximas para obter informações. E isso, né, tem sido cada vez mais comum. Então, a gente vem, né, com um cenário, né, cada vez mais complexo que a gente precisa ter ferramentas ali que acompanhem, que estejam preparadas para realmente identificar, né, o que antigamente, né, as ferramentas, né, mais legadas não conseguiria, né? Então a Microsoft tem olhado muito, principalmente para a inteligência artificial nas ferramentas de segurança. Então a gente vai ver hoje, né, um pouquinho como a Microsoft tem, né, colocado, né, a IA também, né, nas suas ferramentas, seja ali no backstage ali ou realmente visível para a gente como agentes ali que podem ajudar, acelerar a gente a investigar e identificar, né, possíveis, né, incidentes dentro do nosso ambiente, né? Um pouquinho mais de números aqui também, esse dado também é do relatório da Microsoft. Se a gente comparar, né, se a gente pegar as maiores economias do mundo, né, o seu produto interno bruto ali, a gente observa que, né, os ataques ali, o cybercrime, né, como um todo, então todos os dados que a gente tem acontece muito, né, ataques de ransomware, onde esses grupos acabam ali solicitando, né, um valor de resgate para poder enviar a chave que vai decriptografar aqueles dados, né? E a gente, né, observa que isso tem cada vez mais sido comuns e as empresas, né, que ali não se prepararam, acabaram chegando, né, numa situação complexa onde, né, tudo está ali, realmente criptografado, não tem uma solução de backup que possa retomar o negócio, acaba ficando a única alternativa tentar, né, esse pagamento de resgate para poder, né, obter essa chave e tentar ali recuperar, né? Não é certo, muitas vezes você pode até fazer esse resgate, esse pagamento do resgate e não obter, né? Isso é uma situação muito complexa, mas a gente observa que eles têm sido, né, os cybercriminosos têm cada vez mais obtido lucros, né, em cima dessas atividades. E se a gente comparar com as grandes economias aí, ela seria a terceira maior economia se fosse um país. Então, é algo realmente que acaba compensando para eles, né, em termos, né, de lucratividade. Então, isso vai ser cada vez mais comum, né, as empresas serem, né, vítimas de exploração, de tentativas de ataque para que eles, né, mantenham esses números. Então, a gente tem cada vez mais que se preocupar, né, realmente em estar, né, 100% protegido, assim, né, de uma maneira que a gente possa realmente observar, né, todos os insights do nosso ambiente para que, né, se ocorrer uma situação, seja de menor impacto, que a gente não tenha que pagar um resgate, ó, né, pode passar ali uns 2, 3 dias de mais dificuldade, mas que realmente a gente consiga retomar o ambiente, né? Aqui alguns pontos principais, né, principalmente para pequenas e médias empresas, né? Então, a gente tem, né, falado bastante com os nossos clientes, né, com os parceiros, com os clientes finais. A gente entende que a segurança tem sido cada vez mais a prioridade que as organizações têm implementado em seus ambientes, né? Então, a gente vive hoje a era da IA, né? E isso tem sido cada vez mais comum, a inovação, a automação com a inteligência artificial, mas as organizações não deixam, né, de se preocupar com a segurança. Isso é muito importante que, principalmente numa adoção, né, de ferramentas, de agentes, que a gente possa estar realmente com o controle, com o gerenciamento, né, saber qual é a nossa postura, né, de segurança, principalmente
a classificação dos dados que a gente tem dentro do nosso ambiente, para que a gente evite problemas, né, de vazamento de dados, de insegurança, né, no nosso negócio, né, e possa acarretar aí, alguns problemas, né. Então, a gente vê que, né, das que foram entrevistadas aqui, uma a cada 3 ali acabaram sendo vítimas de algum ataque cibernético, e quando isso ocorre para pequenas e médias empresas, né, o impacto acaba sendo até maior para uma grande organização. Então, muitas vezes é uma startup, uma organização que está começando ou tem um negócio, né, médio ali de capital, e a gente sabe, né, eu já, né, quando eu trabalhava muito no SOC, no NOC, peguei muitos casos, né, de ransomware, e a gente vê ali no e-mail, eles acabam, né, pedindo ali em criptomoeda, em 1 Bitcoin, 2 Bitcoins, e quando a gente converte isso para dólar, uma pequena e média empresa, principalmente para as brasileiras, acaba, né, pode ser realmente um ataque fatal ali, e a organização não conseguir se recuperar. Então, são pontos de atenção que a gente traz, porque realmente, né, é algo importante que a gente precisa, né, levar em consideração quando a gente está falando, né, em cibersegurança. E aí a gente tem, né, muitos investimentos planejados, elas, né, é um senso comum aí, né, que muitas vão estar investindo, né, em proteção de dados com a inteligência artificial, né, para realmente estar preparado para esses ataques que estão utilizando IA também. Então, a Microsoft tem cada vez mais desenvolvido, né, todo dia que a gente entra lá, nos portais a gente vê algo novo ali, algo em preview. Pode ser que na hora da demonstração aqui eu esteja falando com vocês, tem algo novo ali que vai ser a primeira vez que eu estou vendo. Então, isso tem sido cada vez mais veloz, né? A Microsoft tem investido muito tempo, né, em segurança e em inteligência artificial para que realmente, né, essas ferramentas estejam preparadas para atender, né, esse cenário, tá? E agora a gente, né, começa a falar um pouquinho, né, de Zero Trust. Então, para quem não conhece, né, a iniciativa, o que seria o modelo de confiança zero, eu trago aqui um exercício que eu gosto de fazer, né, para que a gente possa trazer um exemplo, né, da vida real, né? Então, vamos imaginar que a gente está construindo um condomínio, né, que vai ter ali, pode ser condomínio de casas ou prédios que ah, precisamos pensar na segurança, precisamos pensar como que os moradores desse condomínio, né, vão estar seguros, né, realmente seguros. Então, se a gente pegar os exemplos atuais, os reais que a gente tem hoje, né, muitos já foram ali e entende. Quando a gente chega num condomínio, primeira a coisa que a gente vê é a portaria, né? Muitas vezes tem ali um porteiro, né? A gente vê, já é uma primeira camada de segurança. Então, tem um filtro de quem pode acessar ali a área externa, né, desse condomínio. Quando a gente, né, você obtém o acesso, você vai chegar ali, né, no prédio, vai ter mais uma porta ali com, né, eles vão te dar uma identidade, algo ali para você passar, abrir essa porta do prédio para que você possa pegar o elevador, né, e chegar ali até o andar, né, desse apartamento, por exemplo. E aí quando a gente chega no apartamento, a gente vai ter mais uma porta e o morador vai ter que abrir. Então, para chegar realmente, né, no final, e aí aqui, né, a gente pode até usar o exemplo, né, um cofre ali, se o morador tiver um cofre ali de joias, né, seria ali, né, se a gente passar para o mundo digital, seria os nossos dados. Então, a gente percebe, né, que na jornada de segurança do condomínio, a gente tem diversas camadas, né, de segurança para que a gente possa garantir, né, essa proteção para, né, os moradores. Se a gente trazer, né, esse exemplo aqui para a, a tecnologia da informação, para a cibersegurança, a gente observa que o modelo Zero Trust, que o Confiança Zero atende, né, vai trabalhar, né, no que a gente chama, né, de defesa em profundidade. Então, a gente vai ter também, né, diversas camadas que a gente precisa, né, estar analisando, precisa realmente olhar com cuidado os detalhes para que a gente, né, trabalhe com essas camadas 100% no foco delas, né, e atenda ali, configure, né, as proteções que são, né, realmente importantes. Então, a gente observa, né, que o modelo Zero Trust vai sempre trabalhar, né, nessas camadas, e aí a gente traz alguns princípios aqui também que eu vou estar comentando, né, com vocês.
Então, traduzindo, Zero Trust é confiança zero, então não confiar em ninguém, sempre desconfiar, né, de tudo. Então, primeiro princípio é sempre presumir, né, uma violação. Então, independente da identidade que está fazendo a autenticação no nosso ambiente, independente de quem é esse usuário, né, pessoalmente a gente precisa assumir ali que essa conta pode, né, ser invadida, pode ter algum incidente de segurança com essa conta. Então a gente sempre, né, realmente, né, desconfiar de qualquer identidade que está dentro do nosso ambiente, sempre presumir aí qualquer violação, tá? E aí verificar sempre explicitamente que aquela autenticação é daquela pessoa mesmo. Então aqui a gente vem com autenticação moderna, com o MFA para realmente reforçar que aquele usuário é ele mesmo, né? E aí a gente usar políticas, né, de acesso condicional, né, para que a gente reduza a superfície de ataque e realmente a gente valide, a gente verifique que aquele usuário é ele mesmo. E quando a gente fala de administração, né, do ambiente, a gente tem os usuários que vão ter, né, funções privilegiadas que possam executar ações dentro do nosso ambiente. A gente precisa, né, pensar sempre com a administração em privilégios mínimos, tá? Então, a gente tem diversas lá, eu vou mostrar para você no Entra ID, a gente tem diversas funções dentro do Entra ID, e aí a gente precisa ceder essas permissões exatamente para aquela atividade que aquele usuário vai realizar, né? Nem mais nem menos, porque realmente, né, a gente tinha muito antigamente, né, a gente acabava ali dando admin global, né, para vários usuários ou um administrador ali com mais privilégios e no fundo ali as atividades daquele usuário não tinha, né, relação com tudo aquilo que ele tinha de privilégio. E aí quando ocorre uma invasão, né, um roubo de credencial, você ter isso, né, no seu ambiente é muito perigoso. Então, por isso que a gente vai sempre trabalhar com privilégios mínimos e ferramentas que forneçam, né, o acesso just in time. Então, a gente pode, né, a gente tem ferramentas dentro do Entra ID que vai ajudar a gente a colocar, por exemplo, uma permissão, né, com um privilégio maior, exatamente, por exemplo, no horário ali que o usuário vai precisar, né, fazer uma atividade administrativa. Então, a gente vai reduzindo, né, o tempo que ele fica com aquele privilégio, né, realmente de administrador, para que, né, se ocorrer algum incidente, né, aí pode ser depois do horário, né, de serviço dele, né, se tiver um roubo de credencial, algum invasor conseguir a credencial dele, ele não ter essa permissão, não ter esse privilégio, né, a todo tempo. Então, a gente consegue evitar muitos incidentes de segurança, né, utilizando também esse princípio, né, de confiança zero. E aqui, né, falando um pouco sobre o modelo de defesa em profundidades, então, quando a gente fala, né, do mundo de cibersegurança e fazendo um pouquinho até de história, né, antes a gente tratava a segurança de rede como algo ali, né, e aí a gente tinha, né, uma maneira diferente de acessar os nossos dados, então é, o, o famoso home office, como a gente está muito hoje, né, não se existia tanto, né, antigamente, então era muito mais comum, né, os usuários estarem dentro do nosso escritório, do nosso ambiente ali controlado, então dentro das nossas redes, então a gente acabava, né, confiando, né, em todos aqueles dispositivos que estavam conectados ali no nosso AD, confiava na autenticação da rede ali dos nossos usuários e, né, quando veio, né, começou aí a ser lançados os smartphones, né, a gente começou, os cientistas começaram a observar que o mundo digital ia, né, avançar, né, muito, e aí começou a se pensar num modelo diferente, né, de segurança. Então, aquele modelo legado onde a gente confiava em toda a autenticação, né, da nossa rede ali local, não ia mais atender esse modelo de inovação digital. Então, os smartphones conseguindo acessar o e-mail, conseguindo acessar ferramentas de trabalho. Então, né, principalmente lá nos Estados Unidos, né, institutos de padronização de cibersegurança dos Estados Unidos começou a implementar, né, começou a escrever o modelo de confiança zero, que basicamente vai ser ali, né, recomendações que a gente vai
poder seguir para que a gente possa atender, né? Então, diversas certificações, como a ISO 27001, né? A gente tem algumas certificações internacionais que tomam, né, como base ali essas iniciativas, como o Zero Trust, para que realmente a gente possa ser certificado. Então, a gente vai trabalhar sempre ali, né, com esses princípios que eu comentei, trabalhando, né, na defesa em profundidade. Então, aqui a gente tem, né, quando a gente fala de um ambiente em nuvem, são as principais, então, né, a camada de identidade sendo ali, né, a principal, porque é a porta de entrada ali, né, para o nosso ambiente, então a gente precisa fortalecer e até quando a gente está, né, implementando, iniciar sobre essa camada, né, fortalecer sempre a proteção das nossas identidades, e aí a gente vai trabalhando, né, com os dispositivos que esses usuários estão utilizando, né, os aplicativos, né, fazer as políticas ali de listas permitidas, de listas bloqueadas, para que a gente possa ter o controle das aplicações que nossos usuários estão utilizando, ter um controle de rede, né? Então, ferramentas como ferramentas que tem, que traz né, o termo ZTNA, então, proteção de bordas para acesso, né? Então, em aplicações estratégicas, a gente consegue também com o Entra ID atender, né, o acesso seguro ali também para aplicações aí que podem ser, né? E aí a gente querer observar também tráfego de rede e as infraestruturas, né? Quando a gente tem servidores, né, locais ou servidores em nuvem, a gente começa, né, essa abordagem também até chegar, né, na camada que a gente fala que é a mais importante, que é a que a gente mais se preocupa realmente, porque é onde está, né, toda a alma do nosso negócio, é os nossos dados, os dados dos nossos clientes, e a gente precisa ter muito, quanto mais proteção a gente ter, né, nessa camada, é benefício para o nosso negócio, é benefício para a sustentação, né, desse negócio, tá? E aí, trazendo um pouco sobre a arquitetura, né, o ZTA, a arquitetura de Zero Trust para vocês, a gente tem, então, esses estágios, né, que a gente separa para que a gente possa aplicar, né, realmente a iniciativa de Zero Trust dentro do nosso ambiente. Então, a gente vai fazer toda a segurança ali de endpoint, a gente vai trabalhar, né, nessa configuração de identidade, de políticas ali, que, né, faça aquela verificação explícita, né, da autenticação. A gente vai primeiro fazer essa avaliação de política, a gente, né, não começa assim já colocando política para o ambiente inteiro, porque a gente precisa pensar, né, a segurança é importante, mas a produtividade também é importante, né? A gente não pode ir implementando tudo sem testar, porque a gente precisa garantir também a produtividade também, né, do nosso ambiente, né, das soluções que os usuários estão utilizando. Depois dos testes, depois das avaliações, a gente começa, né, a implementar em produção essas políticas, começam ali a fortalecer o nosso ambiente. E aí, quando né, estamos nesse nível, a gente, né, começa aí para os nossos workloads, para nossas aplicações aí, para também, né, expandir, né, esse raio de proteção também para essas camadas, tá? E aqui, né, falando dos recursos, né, Microsoft, né, para atender o modelo de Zero Trust, né, trazendo essas camadas, né, e esses estágios de implementação, a gente tem, né, ferramentas que vão auxiliar cada estágio da implementação, tá? Então, a gente vai ver lá no portal que muitas ferramentas ali, o próprio Purview ou mesmo o Defender tem a iniciativa de Zero Trust já com as recomendações para que a gente possa ir acompanhando o nosso nível de implementação dentro do nosso ambiente. Então, a gente consegue verificar o que a gente já fez, né, o que a gente já implementou, qual é o nível ali, né, de 0 a 100%, qual o nível que a gente está em relação à implementação, e conforme a gente vai trabalhando no ambiente, a gente vai tendo essas recomendações para estar com essa iniciativa cada vez mais ali próxima do 100%. Então, temos ferramentas, né, o portfólio robusto, né, que a gente chama, né, de segurança de ponta a ponta. A Microsoft consegue, né, atender todos esses pontos para que a gente, né, consiga ali realmente tá com o ambiente protegido, preparado para que a gente consiga atender, né, esses incidentes
né, de segurança. Então, né, toda a parte ali de identidade a gente trabalha com o Entra ID, né, fazendo, a gente tem, né, vários licenciamentos, tipo de licenciamento que eu vou comentar aqui com vocês também, mas desde ali de um AP1 que tem um acesso condicional, a gente já começa a colocar, né, um nível básico de Zero Trust. E quando a gente quer realmente, né, quando a gente está falando dessas certificações como a ISO, a gente precisa ter realmente o que há de melhor, né, nessas ferramentas. Então, como a ID Governance, o próprio Internet Access ali, são recursos mais avançados que a gente tem, né, às vezes um licenciamento suplementar, né, complementar para eles, ou a gente utilizar as próprias suítes que vão ter todas essas soluções, né? A gente tem o Entra ID Suite que traz todas essas soluções também integradas ao ambiente, né? E aí na gestão de endpoints a gente vai ter tanto o Intune como o Defender for Endpoint, né? Trabalhando ali tanto na gestão, né, de padronização, com políticas que vão, né, trazer o nível de compliance desses devices, né? Então, olhando para a versão de sistema operacional, olhando para atualizações, recursos de segurança que possam estar habilitados ou não, a gente consegue padronizar isso bem bacana com o Intune e trabalhar na proteção, né, desses dispositivos e a detecção também de incidentes ali, ter uma resposta rápida, que é o que a gente precisa aqui quando a gente fala do Zero Trust. E são, como eu comentei, são diversas soluções aí para dados, para aplicativos que a gente possa estar protegendo também. E aí quando a gente, né, avança ainda mais esse assunto, quando a gente, muitas vezes o cliente tem servidores na Azure, ou mesmo se tiver servidores on-premise, ou em outras nuvens, quando, né, a gente começa a falar do Azure Arc aqui, que aí traz, né, esse complemento de gerenciamento e a gente conseguir também atender com as ferramentas Microsoft, né, esses ambientes que estão, né, fora, né. E aqui falando um pouquinho, né, sobre a postura de segurança, né, fazer uma pergunta para vocês pensarem. Hoje vocês têm noção se tem algum, né, algum atacante dentro do ambiente de vocês? Né? Vocês têm esse controle realmente? Vocês podem afirmar com certeza a postura de segurança, e aí vocês vão observar que toda a ferramenta ali vai ter um nível, e quando a gente está trabalhando lá com o Defender, principalmente com o XDR, ali a gente tem uma visualização completa dessas camadas, né, e a gente atendeu o nível, né, de postura de segurança que a gente tem. Então, ela traz essa capacidade que a gente, né, realmente olhe para o nível que a gente já implementou no nosso ambiente, para o nível que a gente vai, né, iniciar a implementação da iniciativa e os nossos objetivos, né? Onde a gente quer chegar com a implementação e qual é a postura que a gente quer ter, né, alinhada com a postura de segurança, né, da nossa organização. Então, é realmente essa habilidade que a gente tem de mensurar como está a nossa configuração e receber as recomendações que a Microsoft traz para que a gente possa aplicar, né, no nosso ambiente e estar cada vez mais protegido, né? Então, aqui temos alguns passos para adoção, né? Primeiramente, a gente faz a definição de estratégia, então, com o nosso CTO, com pessoas que vão realmente, né, ter essa estratégia, porque, como eu comentei, não adianta só a gente usar, né, todas as ferramentas de segurança, deixar o ambiente 100% seguro e aí deixar ele improdutivo, né? A gente precisa pensar tanto em segurança como produtividade também, e ir trabalhando, né, com as opções que a gente tem para implementar o que faz sentido mesmo, que vai ter uma proteção, mas que não vai impactar, né, por exemplo, numa atividade estratégica da organização. E aí, quando a gente tem essas metas definidas, quando a gente, né, já tem ali os resultados que a gente consegue chegar, a gente começa a planejar com as equipes que a gente vai estar designando as funções, as atividades, né, de segurança, e aí, né, a gente está pronto para fazer ali a avaliação, os testes, o piloto, né, da implementação realmente, né, do Zero Trust. E aí que engloba ali toda a parte né, de políticas, de testes ali, e, né, quando a gente está realmente, né, com isso já adotado no nosso ambiente, fica aí as tarefas de governar e gerenciar, né, fazer o acompanhamento, a gente ter
algo ali, né, até para um SMB, mas tem uma pessoa dedicada ali para como um mini SOC, né, algo que ele possa acompanhar realmente esses incidentes, né, porque não adianta a gente ter as ferramentas que vão alertar, que vão avisar incidentes e não ter, né, alguém que possa ali realmente, né, tratar isso, né, e observar e acompanhar, né, a tratativa, mesmo sendo um EDR, sendo uma resposta automática, a gente precisa validar, né, o que aconteceu, documentar o que aconteceu. Então, no último passo aí fica essa tarefa aí de gerenciamento, tá? Quando a gente fala de documentação, a gente tem disponível, a Microsoft traz muitos materiais aí que a gente consegue estar trabalhando para adotar, então eu posso também depois deixar aqui o link para essas documentações. A gente tem até mesmo alguns Excels ali que vão ajudar nesse planejamento, nessa primeira etapa de estratégia da organização. E aí a gente tem alguns objetivos já prontos, né? Como aqui eu trago o trabalho remoto seguro e híbrido, né? O que a gente vive bastante hoje, né? Usuários acessando em diversas localidades, né? Diversos dispositivos, a gente precisa ter esse objetivo para garantir uma produtividade segura. E aí a gente tem isso já mais ou menos pronto. A Microsoft traz aí já os estágios que a gente, né, com as recomendações que a gente pode seguir. E aí a gente vai seguindo, né, para que a gente possa realmente implementar isso, né, em fases, né, em testes e garantir que o sucesso ali no final. Então, para trabalho remoto seguro, né, a gente fala muito de identidade do Entra ID, então toda a parte ali de proteção da implementação dessas políticas, né, até mesmo soluções ali de proxy de aplicativo, de ter uma observabilidade da rede, né, desses acessos. Então, são vários estágios que a gente tem, né, para concluir esse objetivo, né? Assim como a gente tem outros, como identificar e proteger esses dados, né? A gente tem diversas etapas que a gente faz lá no Purview para estar, né, classificando os nossos dados, estar identificando todo o catálogo que a gente tem dentro da nossa organização, então, né, das fontes do SharePoint, do OneDrive, dos usuários, né, a gente fazer esse mapeamento, classificar o que é um dado confidencial, um dado sensível, né, o que é público, para que a gente possa, né, ativar depois as nossas políticas e ir trabalhando na observação aí da movimentação, né, dos nossos dados e modernizar rapidamente, né, a nossa postura, né, de segurança. Então, fazer toda a identificação dos riscos, né, então, de identidade, de entrada no nosso ambiente. Então, a gente começar a observar, né, o comportamento das autenticações que estão dentro do nosso ambiente, para que a gente vá observando a postura, classificando se tem um usuário ali, por exemplo, usando um IP que possa estar comprometido, um IP que possa estar suspeito, né? Então, a gente ir classificando os riscos desses usuários e a gente dá até mais prioridade quando é um usuário que está no risco alto, né? Qualquer ação que ele faça ali de autenticação, a gente observar, né, mais próximo para que realmente garanta, né, que esse usuário não vai trazer um problema aí para o nosso ambiente, né? E aqui é todo o mapa, né, de capacidade, né, que a gente traz com o Zero Trust dentro da Microsoft. Então, como eu comentei, a Microsoft tem um portfólio robusto, né, com mais de 50 categorias aí, de soluções dentro das suas ferramentas que vai atender, desde a parte ali de identidades, né, em endpoint até os workloads aí, né, hospedados em, em nuvem, né, seja Azure ou outras nuvens e também, né, os aplicativos, os dispositivos que possam estar na rede local ali, né, da organização. Então a gente tem realmente muitas soluções aqui, né, a gente consegue, né, conversar dependendo da demanda, entender, né, se dependendo da ferramenta ali, a gente olhar detalhe a detalhe para realmente, né, bater ali os pontos e entregar ali, né, a solução que realmente garanta ali, né, a proteção, o atendimento naquela demanda que o cliente possa ter, tá bom? Então, né, qualquer oportunidade, qualquer dificuldade que vocês possam já estar visualizando, né,
aí pode conversar com a PHS para que a gente possa realmente, né, trabalhar diretamente com essas ferramentas e esclarecer cada vez mais para vocês aí a ação dessas ferramentas em cima, né, das ações de segurança da Microsoft, tá bom? Que eu falo, né, trazer um pouquinho das prioridades para os nossos clientes. Então, quando a gente está, né, trazendo um pouco do cenário atual e aí relembrando um pouco o que a gente passou, né, eu comentei já um pouco com vocês sobre a mudança que a gente teve, né, como a gente acessa os dados. Então, o que antigamente a gente, né, ia segunda a sexta para o escritório, estava sempre lá presencial. Quando a gente, né, passou aquele período de pandemia, mudou tudo, né, mudou a maneira como a gente acessa os dados, mudou também a maneira como a gente, né, trata a segurança em nossos ambientes. E isso, né, passou, né, aquele momento mais apertado que estava praticamente todo mundo remotamente. E aí, né, com a melhoria aí, né, da situação da pandemia, a gente começou a abrir os ambientes, né, o acesso híbrido, né, da nossa organização. Então, algumas organizações retomaram para o escritório, né, trabalham no seu escritório, mas permite, né, que os usuários estejam escolhendo os dias que vão para o escritório, estejam mais em casa, né, ainda mantendo um modelo híbrido aí, né, de trabalho. E esse modelo tem, né, cada vez mais ah, trazido alguns pontos aí que a gente tem ouvido cada vez mais os clientes comentar com a gente, né, sobre como essas prioridades podem trazer aqui, fazer algum sentido dentro do nosso ambiente. Então, quando a gente tem um ambiente híbrido, né, a gente precisa olhar para a usabilidade do nosso usuário, né? Como a gente consegue atender, né, essa flexibilidade, o trabalho remoto. Então, esses usuários podem ali, né, se não tiver uma ferramenta adequada, se não tiver algo que vai fazer ele colaborar realmente com os seus colegas de trabalho, ele pode se sentir realmente, né, não incluído. Então, falando um pouquinho do Teams, que é uma ferramenta onde a gente está aqui hoje né, fazendo esse webinar, a gente tem um pacote que vai entregar essa produtividade também e atender, né, a necessidade desses usuários finais. E a gente vê, né, muita preocupação, principalmente no time de gestão, né, de observar o que esses usuários estão fazendo. Então, em termos, né, dos pacotes do Microsoft 365, a gente ter esses relatórios de uso, né, observar as atividades dos nossos usuários também, para garantir, né, que a produtividade aí não seja impactada, né, que a gente não tenha nenhum problema aí de queda de produtividade do nosso negócio. E, né, a maioria das empresas aí permite que os usuários possam utilizar até mesmo seus computadores e seus smartphones ali pessoais para acessar os dados. Então a gente precisa olhar também como a gente consegue manter esses dados seguros quando eles estão aí por diversas partes, né? Quando a gente tem esse cenário de trabalhadores acessando diversos locais, né, como nunca, né? Então, a gente tem um número ali que a gente tem que ter essa atenção. Então, pequenas e médias empresas têm sido cada vez mais atacadas e quando a gente olha, né, para essas empresas que foram atacadas, a gente observa que a grande minoria que tinha realmente ferramentas ali que fizesse algum sentido de proteção, né? A maioria acaba não tendo ainda implementado ferramentas que, né, possam se proteger de um ataque malicioso e isso acaba, né, trazendo prejuízo. Como eu comentei, né, uma violação para um pequeno e médio empresa acaba sendo, né, um impacto maior, tendo que mudar toda a estratégia do negócio, aumentar, né, valores aí de serviço, de produtos, e isso pode, né, trazer impactos negativos aí para a nossa organização. E aí, quando a gente está falando de produtividade segura com o Microsoft 365, né, a gente tem, né, já essa possibilidade de construir a base do Zero Trust com as ferramentas e simplificar o gerenciamento aí de endpoints, que é o que também é das prioridades que a gente precisa ter, porque esse cenário vai ter cada vez mais dispositivos acessando, né, o nosso ambiente. E, né, ter um pacote ali que
né, ferramentas que já estão sendo desenvolvidas, né, e preparadas para os agentes de IA, né? Hoje a gente observa, né, cada vez mais o Copilot presente, né, mesmo em ferramentas gratuitas, ele está sempre ali implementado para que possa auxiliar, né, na produtividade. Então, a gente tem visto a Microsoft cada vez mais desenvolver, né, as suas ferramentas aí para estar preparada aí, né, para esse futuro que a gente, né, já está vivendo aí hoje, né. Alguns benefícios aí falando um pouco de licenciamento, né? Então, quando a gente fala, né, de pequenas e médias empresas, quando a organização quer ter ali, né, já uma segurança abrangente que possa já, né, atender esses princípios básicos de Zero Trust, a gente vem com o Microsoft 365 Business Premium, né? Então, organizações aí até 300 usuários, né, atendendo ao compliance aí, a gente consegue, né, trabalhar com Business Premium. É um licenciamento já otimizado, né, para essas organizações aí de pequenos e médios portes, né? Então, ele vai garantir aí a colaboração em tempo real, trazendo as ferramentas aí que a gente está acostumado a utilizar, mas ter também o acesso remoto seguro, né? Então, ter essa proteção de identidade, né? Já é o licenciamento que traz o Entra ID P1, né? Trazendo, então, ah, políticas ali de acesso condicional, que pode né, trazer mais condições para a gente verificar, né, as autenticações ali. Temos, né, quem utiliza ali o Windows 365 ou o Azure Virtual Desktop, é um licenciamento que permite que a gente garanta, né, o acesso desses usuários a esses desktops virtuais e, né, mais tecnologia de segurança ali, né, né, na parte de autenticação ali, né, que a gente tem em relação a um licenciamento gratuito, por exemplo, né, do Entra ID. Então, o Business Premium já traz essa segurança aí abrangente, né? A proteção de dados aí contra ameaça, então a gente vai ter aqui já links seguros e anexos seguros, então um recurso ali do Defender for Office 365, né, que já começa, né, a analisar todos os links e anexos que os usuários recebem, seja pelo e-mail ali ou mesmo pelo Teams, né, antes que eles abram mesmo esse link, né, o Defender for Office 365 faz uma análise, né, do que está dentro desse link, né, para que a gente possa ter a segurança e caso seja um link malicioso, o usuário não abra diretamente, né, bem aquele aviso ali na tela para ele que aquilo, né, pode conter, né, algo malicioso, né, recomendando que ele não siga ali, né, a abertura desse arquivo, desse link malicioso. E o gerenciamento de dispositivo, né? Então, no Business Premium a gente já começa a ter o Intune Plano 1, então, né, para organizações que não têm, né, essa ferramenta, muitas podem ter já hoje, né, localmente esse gerenciamento, mas, né, as organizações que estão, principalmente as que estão em nuvem, né, estão utilizando o Microsoft 365, o Intune atende muito bem, né, essa proteção de dados, esse gerenciamento, né, para que a gente possa padronizar, né, a configuração e o compliance, né, dos nossos dispositivos e ter esse gerenciamento, né? Um usuário saiu da organização, né, teve o dispositivo perdido ou roubado, a gente, né, já de forma ali automática fazer o gerenciamento ali, a gente já consiga, né, remover esse dispositivo do nosso ambiente, apagar, né, todos os dados da organização que estavam nesse dispositivo para garantir, né, que eles não sejam acessados ali para quem encontrar o dispositivo ou quem roubou, né, esse dispositivo não ter acesso aos nossos dados. Então, é algo que, né, o Business Premium é o licenciamento ali que vai começar a entregar, né, esses poderes de segurança e compliance da nossa organização. E aí falando, né, trazendo aquele modelo de segurança em profundidade, em camadas, o Business Premium começa a atender, né, essa segurança de identidade, como comentei com o Entra ID, né, essa segurança de dispositivos com o Defender for Business, que é o endpoint otimizado aí para business, e a segurança de aplicações também com o Intune ali, né, com políticas de aplicação, e ter toda, né, uma segurança ali de documentos com o Information Protection já, tendo esses rótulos que a gente consegue classificar
manualmente, né? A gente consegue permitir que os usuários, né, a gente pode criar os nossos rótulos personalizados ou usar aqueles modelos, né? Então, não sei se todos, né, utilizam hoje o Microsoft 365, mas se alguém já tiver isso, provavelmente vai ver em cima de algum documento do Word ali, do Excel, né? Ali em cima tem, né, o rótulo ali que a gente classifica que aquele documento tem informações sensíveis ou não. Então, o Business Premium já dá esse poder da gente utilizar esses rótulos. É de forma manual, não conseguimos fazer isso de forma automática, mas já dá essa possibilidade de ser, né, manual e a gente revogar esses acessos, né, a esses documentos, tá? Quando a gente fala de investimento, né, então a gente está falando de um pacote onde traz as principais ferramentas de segurança, de cibersegurança. E quando a gente começa a observar casos que, né, usuários, organizações utilizam serviços de terceiro e para cada solução ali acaba contratando, né, de um provedor, quando a gente faz a conta ali, né, realmente do todo, a gente observa que você tem um pacote ali, uma solução ali, né, que vai ter tudo em um só lugar, vai ajudar a reduzir, né, os custos da organização. Então, muitas vezes a organização, né, contrata um antivírus de um fabricante, contrata soluções aí, de detecção, de outro fabricante, faz o gerenciamento de dispositivo também, né, diferente, e isso, né, acaba tendo um custo maior também e uma dificuldade também de você fazer o financeiro ali. Então, né, você ter tudo em um só lugar, pagar um licenciamento, né, ter um desconto em comparação até com a solução de terceiro, isso traz um benefício muito grande para o investimento. Então, a gente reduz muito, né, essa pilha tecnológica, né, né, a Microsoft trabalha muito isso, né, trazer tudo que for possível para dentro do ambiente para que, né, o cliente possa realmente atender todas as suas necessidades aqui dentro mesmo, né, das soluções do Microsoft. Então, não tem essa necessidade de buscar, né, uma solução fora. Então, cada vez mais a Microsoft, né, investe no seu portfólio para trazer essa robustez, né, realmente de soluções aí de segurança, tá? Aqui eu começo falando um pouco sobre Enterprise. Então, quando a gente tem organizações que passam dos 300 usuários, a Microsoft, né, recomenda e é compliance, né, por mais que a gente consiga ali, né, ativar mais de 300 usuários do Business Premium, não é compliance a gente trabalhar, né, com Business Premium acima de 300 usuários licenciados. Então, a gente tem, quando a gente expande, né, quando é uma organização, né, maior, que tem mais de 300 usuários, a gente precisa pensar nas dificuldades que essas organizações têm para gerenciar tanto identidades quanto dispositivos, né? Então, o Enterprise, né, tanto o E3, o E5 são, e agora o E7 chegando, né, a gente tem um pacote, um tipo de licenciamento que é realmente desenvolvido e otimizado para essas grandes organizações. Então, a gente garantir a produtividade empresarial, né, com os aplicativos que a gente tem, começa a ter aplicações de automação, como ali, né, aplicações da plataforma Power Platform. A gente tem recursos ali que a gente começa a ter, né, mais avançado, né, na produtividade. A gente traz segurança e conformidade, né, unificados em termos, né, do Entra ID ali, né, o Business Premium tem o P1 também, né, e o Intune também, falando um pouquinho do dispositivos. E em termos de DLP, né, em comparação com o Business Premium, a gente no Preview aqui, né, para o Enterprise, a gente começa a ter mais ferramentas aqui que ajudam a classificar ainda mais os nossos dados. E aí, falando daqueles rótulos que eu comentei, aqui no Enterprise a gente já tem isso de forma automatizada, de forma realmente automática, que a gente consegue configurar as nossas políticas. Então, em termos de modelos ali já prontos, né, modelos treináveis que a gente consegue construir, ou mesmo que a Microsoft já construiu, né, em Machine Learning, a leitura desses documentos acaba identificando ali dados que são, né, sensíveis, como CPF, como, né, dados ali que a gente não pode estar, né, compartilhando com qualquer um, e já classificar esses dados, né, automático para que eles tenham uma etiqueta ali, um rótulo que, né,
né, somente usuários ali com permissão possa abrir também. Então, para um ambiente maior, então quando a gente tem, né, quando a gente fala de enterprise, a gente está falando de né, vários usuários, uma quantidade grande de dados, e aí a gente precisa realmente ter uma ferramenta mais automatizada que possa ajudar a gente a classificar, né, os nossos dados. Ter a gestão escalável aí dos dispositivos, então com o Intune e o Endpoint Analytics, a gente consegue, né, impor esses padrões aí de segurança, essas políticas que a gente trabalha lá dentro do Intune, e aí a gente tem, né, os recursos do Windows Enterprise, né, então quando o usuário tem o licenciamento né, seja do E3, do E5, ele vai ter o Windows Enterprise, que seria uma atualização do Windows Pro, né, então ele traz ferramentas mais avançadas, como o Credential Guard, que ter políticas mais complexas para as credenciais daquela máquina. Ele traz realmente recursos mais avançados ali, faz uma atualização em cima do Pro e garante ainda mais, né, mais soluções ali de segurança para o Windows. Então, a gente consegue ter mais facilidade, né, nessa gestão, então, até mesmo automatizar esse provisionamento. Então, são, né, quando a gente tem um ambiente grande, né, pode ter vários usuários entrando na organização, alguns saindo, então a gente consegue automatizar, né, esse provisionamento aí do Windows com o Autopilot, para que quando, né, o usuário entrar na organização, ele já esteja com o seu equipamento pronto para começar aí a produzir, né? E ter a proteção de dados aí, pronta para IA, né? Então, como eu comentei, a Microsoft tem cada vez mais utilizado a IA dentro das suas ferramentas, né, seja de compliance ou de segurança. E quando a gente, né, tem ativa aí, né, algumas ali já estão nativas dentro das ferramentas, algumas a gente consegue ativar e aí a gente ter esses insights inteligentes, né, para a gente ter realmente né, toda uma avaliação dos dados e aí a gente começa a observar lacunas, né, começa a ter recomendações através, né, dessa inteligência, né, ali, por exemplo, do Purview, que possa ter violações, né, alguma movimentação, né, de um dado ali, né, que está classificado como confidencial, a gente começa a ter ali já uma prévia, alguns alertas que possa ter alguma movimentação, né, de explanação, né, desses dados. Então, a gente consegue, né, ter esses insights mais rápidos com a IA aí dentro dessas ferramentas aí de segurança e compliance do 365, né? Quando a gente fala, né, do E3, a gente pensa em agilidade operacional e controle, né, empresarial, como eu comentei, então, né, garantir um ambiente padronizado, ter uma visibilidade e controle maior, então, né, enterprises vai ser realmente mais usuários, a equipe de TI vai ter que ser um pouquinho maior, mas a gente ter ferramentas que possa simplificar, né, essas atividades, esse gerenciamento. Então, é muito importante que a gente, né, consolide a plataforma, a gente tenha as ferramentas tudo num só lugar, para que a gente, né, possa estar realmente preparado aí claro, trazer cada vez mais automatização para os processos, né, ter essa escalabilidade aí com segurança para que a gente possa estar preparado aí para esses desafios aí do futuro, né? Aqui um pouquinho, né, sobre a adoção de segurança, quando a gente fala, né, da adoção de IA, a gente precisa pensar em segurança. Então, hoje a gente tem, né, recentemente a Microsoft lançou o Copilot Chat, né, que seria basicamente para usuários do Business Basic, Standard, eles já podem estar utilizando, né, de forma gratuita o Copilot Chat, né, no seu navegador. Então, antes a gente já tinha, né, o Copilot ali na web, só que agora o que mudou? Os usuários com o licenciamento do Business Basic ou Standard podem, né, e o Premium também podem estar logando, né, no navegador ali com o seu usuário do Entra ID. E aí quando ele faz esse login, a gente tem um recurso que é o EDP, que é o Enterprise Data Protection. E aí essa seção do Copilot vai ficar realmente exclusiva, né, para o uso daquele usuário. Então, o Copilot não vai utilizar aquelas informações para treinar o modelo, para
compartilhar essas informações com outros resultados de resposta de outras organizações. Então, quando a gente entra, né, faz o acesso ali, o login no Copilot Web, a gente tem já uma camada de proteção, que é a camada de proteção básica que a Microsoft traz com o Copilot. Então, é bem interessante, né, a gente ter esse olhar, né, porque a gente precisa ter, né, pelo menos o básico ali para que aquele usuário, né, não utilize ferramentas, né, públicas, não acaba ali colocando dados que, né, possam ali ter né, algo ali sensível e compartilhar com outras organizações. Então, é muito interessante ele estar, né, logado para que realmente tenha essa sessão privada e aqueles dados ali, aquelas informações, ele possa trabalhar só com ele mesmo, tá? Mas não garante, isso não vai garantir para nós que aquele usuário vai pegar uma planilha com dados, né, sensíveis de outros clientes, vai subir aqui para o Copilot Chat e vai pedir para ele uma apresentação para falar com outros clientes. Então, imagine, o cliente pega, o usuário pega dados ali de resultado de outros clientes para fazer uma apresentação para outro cliente. O Copilot ele não vai entender que aquilo ali é sensível. Ele vai criar essa apresentação para o usuário vai obter essa apresentação, vai chegar lá na reunião, vai acabar ali vazando dados de outros clientes num slide que o próprio Copilot criou. Como que a gente, né, garante essa proteção? Com os rótulos de confidencialidade, né? Então, quando a gente tem o Business Premium, a gente tem isso de forma manual, a gente consegue classificar, né, com o Information Protection, a gente consegue classificar os nossos dados. Então, a gente trabalha no treinamento desses usuários para que, se ele criou né, uma planilha com dados sensíveis, ele classifique aquilo como confidencial e, né, se ele for tentar, ou se, né, alguém que ele compartilhou for tentar subir isso no Copilot Chat ali, né, o Copilot vai respeitar esse rótulo, né? Não vai conseguir, o Copilot não vai fazer a apresentação para ele, vai informar que aquele dado é confidencial, que ele não pode trabalhar. Então, para que a gente garanta realmente, né, essa proteção dentro do Copilot, é muito importante a gente ter, né, os nossos dados classificados com os rótulos de confidencialidade, tá bom? E aí um pouquinho, né, da família, então, Copilot Chat é com conhecimento na web. A gente tem, né, aí como complemento, e é o licenciamento pago, que é o Microsoft 365 Copilot. Ele traz essa possibilidade da gente, que o Copilot busque os dados dentro da nossa organização. Então, olhando para o SharePoint, para o OneDrive ali, ele faz todo, busca, né, essas fontes de dados para trazer as respostas daquilo que a gente está solicitando. E o que é muito importante também, a gente ter os dados classificados aqui, né, para que ele também respeite, mesmo ele trabalhando dentro da nossa organização, né, por exemplo, se for, a gente teve casos que a gente foi analisar, né, uma organização que estava adotando, a gente observou que o SharePoint do RH estava para todos os usuários, né, então dados ali, uma folha salarial, por exemplo, está público ali para todos os dados, para todos os usuários internos. Então, a gente precisa classificar. Classifica os dados primeiro, né, faz essa proteção para que realmente a gente possa liberar, né, o Copilot aí e não ter esses problemas, mesmo que internamente não ter esses problemas aí, né, de acessos indevidos a informações, tá? E aí a gente tem o Copilot 365 já embarcado nas aplicações, ali que vai estar trabalhando, né, com o que a gente está ali dentro, e o Copilot Studio também. Então, em todas essas ferramentas ali, né, essas soluções de segurança do Information Protection vai estar classificando os dados e se os usuários tentarem, né, utilizar um documento que é confidencial aqui nos agentes, o agente vai respeitar esse rótulo e vai informar o usuário que não é possível trabalhar com aquele documento, tá bom? Bom, pessoal, essa primeira parte, agora eu vou abrir aqui o meu ambiente, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ó, tem uma dúvida aqui do Wellington, né? Leandro, li duas dúvidas. Como o modelo Zero Trust
apoiar os clientes cujos usuários usam IA gratuitos que podem expor informações das empresas, tá? Como eu comentei já um pouquinho aqui para vocês, né, nesse cenário do Copilot, né, então, ter o Copilot Chat é importante a gente ter né, quando a gente fala do Zero Trust, a gente vai ter que classificar esses dados, então, mesmo que gratuito, se os dados estão classificados, a gente protege, né, os nossos dados, a gente não permite que eles trabalhem. Quando a gente fala do chat GPT, quando a gente fala, né, do cloud, de outras, né, soluções aí que estão cada vez mais comuns, a gente precisa trabalhar ali, né, no Defender for Cloud Apps, na observabilidade das aplicações que os nossos usuários estão utilizando. Então, eu preciso, né, realmente saber todas as aplicações que eles estão utilizando, seja na web, seja instaladas nesses dispositivos, e né, com a ajuda ali do Intune eu bloquear né, o acesso, não permitir que eles utilizem essas aplicações gratuitas que possam ter né, um vazamento, ou se forem utilizar, né, ter esse controle, né, dados sensíveis, né, não ser permitido, tá? Esse vazamento, esse compartilhamento. Então, com essas ferramentas que aí fazem parte da iniciativa do Zero Trust, a gente consegue garantir, né? E aí vai da estratégia da empresa, se vai permitir ou não utilizar as ferramentas, se for permitir, é sempre bom classificar esses dados para que né, informações sensíveis não sejam compartilhadas nessas ferramentas, tá bom? Bom, então abrindo aqui o nosso ambiente, vou começar aqui pela camada de identidades, tá? Temos aqui o Entra ID, que seria a nossa solução de diretório em nuvem. Então, todo cliente que tem um contrato Microsoft, seja Microsoft 365, o Azure, Power BI, todas as soluções ali que vão precisar de um usuário, da identidade do usuário para acessar, o Entra ID vai ser esse cara que vai fornecer as nossas identidades. Então, aqui a gente consegue né, fazer todo o gerenciamento né, dos nossos usuários, toda a criação, né? Então, a gente consegue integrar ferramentas né, propriamente do RH, como o Workday, o HR, para fazer uma automatização né, da criação desses usuários. Então, se o usuário né, foi contratado, ele já, na criação dele ali do Workday, já criar a sua conta do 365 aqui. Se o usuário né, saiu de férias, posso bloquear aqui também. Se o usuário não está mais dentro da organização, saiu, eu ter isso de forma automatizada. Então, eu consigo também integrar né, com ferramentas aí, né, de RH de terceiros. Né. Aqui a gente trabalha bastante com grupos, é uma boa prática a gente sempre trabalhar com grupos, principalmente quando a gente fala né, de segurança. Então, a gente ter classificado ali quem está com a permissão, o admin global, quem está com permissão de contributors, ou são grupos ali de usuários que a gente, né, e aí a gente pode criar grupos para departamentos, para que a gente, quando a gente for aplicar uma política, né, um acesso condicional, por exemplo, a gente aplique exatamente para aqueles usuários que vão necessitar aí, né, dessa política. Então, facilita muito o gerenciamento, né, de trabalhar né, com os grupos de segurança aqui e vai realmente né, simplificar a implementação das políticas aí, né, de compliance e segurança da nossa organização. Aqui no Entra ID a gente já tem algumas informações de dispositivos, tá? Então, quando a gente tem, pode ser até o licenciamento gratuito, a gente consegue registrar esses dispositivos, né? Então, o registro ter as informações de sistema operacional, de versão, né, que esses dispositivos que o usuário utilizou para acessar a conta do Microsoft 365, tá? Então, aqui eu não consigo ter o controle do dispositivo, mas eu consigo ter pelo menos essas informações iniciais para mim saber realmente de qual dispositivo que aquele usuário utilizou, né, para acessar. Então, já é uma informação de segurança. E aí, quando a gente quer trabalhar com o gerenciamento ali de política, a gente vai falar né, do Intune para vocês. Mas aqui eu já tenho algumas informações que eu tenho a visibilidade né, desses dispositivos. Aqui a gente tem, né, como eu falei, né, vocês vão ver sempre aqui alguma coisa em preview que é a Microsoft né, trazendo aí para testes soluções aí
né, que cada vez mais tem, né, soluções aqui sendo, né, modificadas, sendo implementadas. Aqui o Agent ID, né, é para atender esse cenário que a gente vive hoje, né? Então, as organizações estão cada vez mais criando agentes, né? A gente tem agentes sendo criados muitas vezes, né, para fazer uma tarefa de 2 minutos e já ser desligado. Então, a complexidade da criação, da movimentação de um agente, né, não conseguia atender, por exemplo, para as identidades de usuário ou as identidades aí, de sistema que a gente tem, por exemplo, que a gente consegue colocar para um banco de dados, né, para uma aplicação acessando um banco de dados. Então, a Microsoft criou esse tipo de identidade que são ali exatamente para esses agentes, e aí a gente consegue linkar com o usuário que criou, né, esse agente, e a gente consegue observar, né, o que esses usuários estão fazendo, o que esses agentes estão fazendo, para que a gente possa mapear realmente, né, as tarefas. Então, dentro do Copilot Studio, né, o agente está buscando informações no SharePoint, ah, né, no site e tal, e está compartilhando com o usuário, né, de outro setor, eu observar e estar identificando realmente qual é aquele agente, né, ele ter ali né, números ali que vão identificar aquele agente, nele também linkar com o usuário que criou ele. Então, é um recurso que vai ajudar a gente a controlar esses agentes dentro da nossa organização. Aqui, né, quando a gente quer trabalhar, né, e um recurso importante, a gente ter um gerenciamento das nossas identidades. Então, a gente sabe que muitas vezes, né, a gente acaba tendo uma solução ali de terceiro que entra para, né, o nosso ambiente. Então, né, o cliente pode estar utilizando uma AWS também, pode estar o próprio Salesforce, né, umas ferramentas ali, né, de vendas. E a gente sabe, a gente ter diversos diretórios de identidade, isso acaba complexando, tendo uma complexidade muito maior. Então, o Single Sign-On, que é o login único, faz com que a gente centralize, né, o Entra ID como o provedor das nossas identidades, e eu possa utilizar essas identidades também em aplicações externas. Então aqui eu consigo fazer essa conexão, criar esses aplicativos para que eu possa realmente, para que o usuário ali não tenha que ter um usuário, por exemplo, no Salesforce, um usuário aqui no Entra ID, ele use a mesma identidade para acessar, né, essas outras aplicações que ele tem. Então é um recurso bacana que está disponível também no gratuito. Então o usuário já consegue ali fazer o seu SSO para outras ferramentas e utilizar as identidades aqui do Entra ID. A gente tem alguns registros de aplicativo aqui, né? Então, quando a organização cria a sua própria aplicação, desenvolve a sua aplicação, a gente consegue também registrar isso e fazer com que as identidades aí as identidades do Entra ID acessem também essas aplicações desenvolvidas aí para, né, esses usuários. Quando a gente fala lá do privilégio mínimo, a gente está falando aqui das funções, né, de administração. Então, dentro do Entra ID, eu tenho diversas funções já, né, pré-estabelecidas aqui pela Microsoft, e as funções privilegiadas aí que vão ter uma ação que pode impactar realmente, né, no nosso ambiente. Então, como a gente comentou, trabalhar sempre, né, de forma ali com privilégio mínimo para esses usuários. Então, se eu tenho um usuário que vai olhar só o DNS, né, não tem por que ele ter uma administração de ID de agente. Se for um usuário aqui que é um administrador de segurança, né, mas ele não tem que ter permissão de excluir o usuário, né, ele ter só olhar realmente para as ferramentas de segurança. Então, não vou colocar um admin global para ele e correr o risco de perder até o ambiente. Então, é muito importante, né, eu trabalhar sempre com os privilégios mínimos aqui, né, dentro do nosso ambiente, tá? Bom, temos aqui, né, quando a gente trabalhar em parceria, temos informações do nosso parceiro, né, temos a governança do locatário aqui, que é um recurso também em versão prévia, né, novo aqui, que a gente consegue gerenciar de forma mais ampla, né, o nosso locatário, em termos, né, do ambiente Microsoft em si, né, não só relacionado ao Microsoft 365, mas todo o nosso tenant aqui dentro do Entra ID, né, ajudar nessa governança. Quando a gente precisa de uma autenticação LDAP, né,
O Entra ID ele trabalha com protocolos modernos, com o Alt, com esses protocolos que são, né, mais modernos, e a gente pode ter algumas aplicações LDAP, ali, Kerberos, que vão precisar de autenticação. Como que eu faço que os usuários do Entra ID consigam, né, acessar? Ou eu precisaria de um AD, né, local, um AD numa máquina virtual, né, um Active Directory mesmo do Windows Server, e sincronizar com o Entra ID aqui, ou de forma mais, né, mais fácil eu consigo criar o Domain Service aqui, que seria basicamente o Active Directory, sincronizando com o meu Entra ID. Então, o meu Entra Domain Server vai fornecer, né, esses usuários que foram sincronizados do Entra ID para autenticar, né, nessas aplicações aí que utilizam esses protocolos legados, protocolos aí mais antigos, tá? Temos aqui o acesso condicional também. Então, aqui é muito importante, quando a gente está falando de Zero Trust, a gente ter, né, as condições para que eu possa ali, né, classificar aquela autenticação do usuário. Então, eu consigo indicar, né, o grupo de usuário que eu quero, colocar essa política de acesso condicional, quais são os recursos, né, de destino, né, todos os recursos do Internet Access, todos os recursos aqui dos aplicativos, ou eu posso selecionar, né, alguns recursos aqui, por exemplo, somente o Office 365 ou um aplicativo lá que eu registrei, né, naquele recurso, eu consigo direcionar ali essa política exatamente para aquele local que eu quero, né, que eu espero. Trabalhamos aqui, né, em termos de a localidade aqui, a gente consegue trabalhar com as redes, então eu consigo, né, ter as redes confiáveis aqui, trabalhar com redes confiáveis, ou mesmo por localidades, né, então em termos de país eu consigo, né, permitir ou bloquear, dependendo da localização geográfica que esse acesso está sendo, né, realizado. E aqui eu consigo colocar algumas condições, né? Quando a gente tem o gerenciamento de risco desses usuários, como eu comentei, se é um usuário que tem um risco, né, alto, eu preciso aqui atender, aí talvez criar uma política de acesso condicional para esse usuário, para que quando ele esteja, né, nesse alto risco, eu faça ação de bloquear ou permitir com alguma condição, né, o acesso dele, né? E aí é que eu tenho, né, essas ações que eu comentei, que a gente bloqueia, né, ou permite esse acesso. Então, o acesso condicional, né, e aí a gente consegue, por exemplo, classificar com dispositivos do Intune, né, dispositivos que estão realmente gerenciados pela organização, a gente consegue, né, bloquear através do acesso condicional, tá? Temos a classificação de segurança, como eu comentei, a gente ter a postura de segurança é bem importante para que a gente possa observar o nosso nível aqui, tá? Então, tenho diversas recomendações que eu posso aplicar ou não, né? Claro, a gente sempre faz a avaliação do impacto, né, da implementação, mas eu consigo aqui, né, já ter algumas recomendações aqui para que a gente possa ter, tá? Deixa eu ver o que mais que temos aqui de importante, né? Tudo é importante aqui, mas estou tentando falar os mais. Temos aqui a proteção de identidade também, que é algo, né, um recurso que pode ter alguns recursos já, né, no P1, mas é sempre bom a gente validar ali, né, porque possa ter algum, né, que vai estar só no P2 ou na suíte mesmo, ou como um complemento, tá? Então, aqui a gente classifica, né, os usuários suspeitos, né, os usuários que estão em risco, para que eu possa tomar ações aí em cima, né, desses usuários. E aí eu consigo, né, obter, né, um monitoramento do comportamento, né, os ataques que estão sendo bloqueados, a quantidade de usuários que estão sendo protegidos. Então, eu consigo até trazer, né, insights dos agentes aqui que a Microsoft né, traz. A gente consegue ter, né, essas informações aqui bem tranquilas, bem fáceis para que a gente possa tomar as ações, né? Então, é em cima realmente dessa proteção, dessa classificação, né, da identidade do usuário, para que eu classifique ele, né, em níveis de risco e trabalhe de forma correspondente ao risco que ele tem hoje. E quando a gente fala de governança de identidade,
é a gente trabalhar sempre, né, ter um ambiente mais limpo possível para evitar, né, as lacunas de segurança, né? A gente sabe, muitas vezes a gente faz uma parceria com alguma organização, né? A gente fala ali, tem um projeto que dura 2 meses, 3 meses, e a gente dá, às vezes, cria ali uma identidade externa, convida o usuário para o nosso ambiente, e quando a gente vai olhar, passou um ano, essa identidade está criada ainda. Então, o projeto já foi resolvido, já foi realizado, mas aquela identidade ainda está criada no nosso ambiente. Então, o Governance ID ajuda a gente a observar a data que essa identidade foi criada, se esse usuário está acessando, se é um usuário inativo, e eu consigo, né, colocar algumas políticas e fazer esse gerenciamento nessa revisão de acesso e bloquear esses usuários, por exemplo, que não acessam mais de 90 dias, né, fazer ações que realmente eu não fique tendo usuários aqui sem necessidade e isso, né, acarretar no incidente de segurança. Então, é sempre importante a gente fazer a governança aí das nossas identidades também, tá? A gente tem alguns recursos aqui de identidade verificada para validação de documento digital e o acesso seguro que seria a solução de ZTNA que eu comentei, né? Então, a gente tem tanto o Global Access, o Internet Access, que aí seria para um tráfego de público, e também o Private Access, que a gente consegue fazer, seria uma solução, por exemplo, de uma VPN moderna, né? Então eu consigo criar túneis ali que vai realmente garantir que aquele acesso tenha um caminho reto e eu posso controlar, né, a sessão, né, desse usuário. E aí, por exemplo, se ele está acessando o Office 365, eu posso controlar qualquer movimentação lateral que possa ter na sessão desse usuário e até bloquear, né, alguns conteúdos ali para que quando ele esteja logado, né, dentro da nossa conta aqui do nosso ambiente 365, essa sessão não acabe ali falando com outros sites maliciosos aí, tá bom? Um pouquinho aqui sobre o Intune, tá? Vou correr um pouquinho, pessoal, que estamos com são muitas informações. Quando a gente fala de segurança, dá para falar um dia inteiro. Vou passar aqui as mais importantes para vocês. Sobre o Intune, a gente tem aqui, né, o gerenciamento dessa camada de dispositivos. Então, as plataformas mais utilizadas a gente consegue atender. Então, Windows, iOS, macOS, Android, então a gente consegue fazer o gerenciamento dessas plataformas. O Linux, né, é o mais recente aqui, a gente tem algumas ações que a gente consegue fazer, mas com algumas limitações também, né, para os dispositivos Linux. Mas a gente já tem, né, por exemplo, para o Windows aqui, muito bem consolidado, a gente consegue trabalhar aqui com as configurações, né? Então, o que eu quero padronizar de configuração do meu ambiente, por exemplo, se eu quero que todos os dispositivos, quando fazer o ingresso no meu Intune, já tenha o Defender ativado ali, o ponto de extremidade, né, o endpoint já ativado, começa a observar esse dispositivo. Então, eu consigo padronizar, né, exatamente as configurações dos dispositivos para que, né, eu realmente esteja cada vez mais padronizado e não tenha, né, dispositivo de diversas configurações aqui e abrindo as lacunas aí de segurança. E quando a gente fala de conformidade, a gente garante, né, que aquele dispositivo tem recursos necessários para estar acessando a nossa organização. Então, por exemplo, o Windows aqui, ele precisa estar com o BitLocker ativado. Se ele não tiver, e até esse resultado de não conformidade é isso, temos máquinas aqui, né, no ambiente que não está com o BitLocker ativado, ele vai informar aqui que esse dispositivo não está em compliance e vai mandar um alerta, uma ação, né, para o usuário e para a equipe de TI corrigir e ele está ele está dentro da conformidade e está podendo acessar o nosso ambiente. Então, é bem interessante a gente ter, né, essa classificação do dispositivo e trabalhar com a conformidade dentro desses dispositivos, tá? A gente consegue executar alguns scripts aqui também, correções, tá? Então, correções de manutenção do dispositivo, a gente consegue realizar os nossos scripts aqui, criar eles e também, né, rodar, fazer o agendamento aqui, né, desses scripts. Quando o cliente já está utilizando
GPOs, né, que são as políticas ali internas, eu consigo ter uma comparação aqui também e entender, né, porque muitas vezes ali o Configuration Manager, ele traz políticas, né, as próprias políticas ali do AD, políticas mais complexas ali, né, às vezes um caso de uso ali vai ter somente ali no on-premise. Então a gente faz essa avaliação, né, antes de migrar, a gente faz essa análise aí, a gente consegue trabalhar, né, de forma integral também. É muito bacana aqui, né, a gente consegue ter essa visibilidade aí de políticas que possam ser atendidas aqui com o Intune, tá? E a gente tem as políticas de classificação, né, de dispositivos, né, dentro dessas plataformas. Quais são os aplicativos que eu vou permitir dentro da minha organização? Se eu quero bloquear, né, fazer uma blocklist, né, para aplicativos maliciosos, então eu consigo realmente gerenciar essas aplicações que estão, né, sendo utilizadas aí pela minha organização, tá? Então, muitos recursos aqui para a gente gerenciar os dispositivos também, tá? E aqui falando um pouquinho sobre a camadas de dados, então a gente tem aqui soluções que vão ajudar a gente a manter, né, a proteção dos nossos dados. Então, quando a gente está falando do Business Premium, a gente vai ter uma proteção de dados para e-mails e arquivos, tá? Então, a gente consegue ter políticas que vai classificar dentro desses locais e a gente tem, né, os nossos rótulos aqui que a gente consegue, né, fazer isso de forma manual também. E aí quando a gente vai para um licenciamento Enterprise ou utilizando aí as suítes do 365, né, a gente consegue também ter um poder de E5 para esse usuários premium. Então, quem precisa ter, por exemplo, um DLP no chat do Teams, né, ter uma observabilidade dentro do chat do Teams, eu consigo trabalhar com as suítes aí do Purview para que eu consiga também aplicar essas políticas para os usuários aí que não tem, por exemplo, um licenciamento do E5. Então, aqui a gente consegue, né, criar várias políticas aqui, né, pegando dados como CPF, temos alguns dados já prontos aqui, alguns classificadores que a gente consegue, né, trabalhar aqui, né, para proteger, tá? E a gente tem alguns recursos aqui, como a postura, né, de segurança. Então, como eu comentei, ela vai fazer toda essa classificação, né, da postura de segurança aí, para que a gente realmente classifique esses dados aí e observe aí, né, exatamente o que está dentro da nossa organização e eu tenho um olhar, né, bem mais próximo aí para, né, a nossa organização aqui, tá? Então, são várias ferramentas que vai ajudar, né, a gente a classificar os nossos dados e poder realmente, né, entender e proteger essa última camada aí que é a mais importante, tá? Falando um pouquinho do Defender, né, para vocês, então, desde o licenciamento ali do Business Premium, a gente vai ter o Defender for Office com um EDR, e quando a gente tem um licenciamento Enterprise, né, a gente vai alcançar o nível ali, né, de trazer o XDR, que seria ali, né, toda a extensão. Então, dados da camada de identidade, dados da camada de dispositivo, e também gerenciamento ali dos dados, eu consigo visualizar aqui no meu painel, né, que é o painel de segurança, que é o Microsoft Defender aqui. Então aqui a gente tem, né, um gerenciamento de disposição, né, da minha organização. Então, em camadas, como eu comentei, a gente vai ter os níveis aqui de camadas do que como eu estou protegido, né, diante dessas camadas. Então eu consigo, ir observando aqui, implementando conforme, né, eu vou conseguindo planejar com as equipes aqui. E as iniciativas aqui que eu comentei. Então, a gente já vai ter aqui modelo pronto, né, para que eu tenha as recomendações aqui e eu sempre olhando para o meu ambiente, né, nas camadas que eu comentei, a própria iniciativa que vai me dando esse nível. Ó. Então, por exemplo, no meu laboratório aqui eu tenho 35% já implementado, né, do Zero Trust. Então, cada vez mais eu vou seguindo as recomendações, né, fazendo essa avaliação do que vai impactar ou não, para que, né, eu possa ali cada vez mais estar com o modelo, né, de confiança zero dentro da nossa organização, tá? Então,
várias recomendações aqui que eu comentei, né, a gente tem aqui para seguir, então a gente vai ganhando os pontos aqui conforme a gente vai, né, aplicando. Temos um gerenciamento de vulnerabilidade aqui, então ele faz toda a leitura do nosso ambiente, identificando, né, dentro dos dispositivos o que pode estar exposto. Então, a Microsoft tem diversas vulnerabilidades aqui que são, né, identificadas e publicadas diariamente, né? Então, temos até as datas aqui que elas foram publicadas. Então, isso aqui são situações que estão ocorrendo realmente no ambiente global, né, da Microsoft ou em outros, né? Outros não ter chegam na Microsoft, mas a Microsoft sempre fica de olho, né, no CVEs, que são essas informações. E aí, em cima das informações que a gente tem, né, de cada CVE, a Microsoft faz a leitura dentro da nossa organização. Ó, tem muitas vulnerabilidades aqui. Eu consigo ter esses números e observar e ir tratando isso conforme vou tendo esses insights. Então, é muito bacana eu saber, né, o que tem de vulnerabilidade, tanto globalmente e o que eu estou exposto, né, qual que são as vulnerabilidades que o meu ambiente está exposto, para que eu possa, né, tratar e corrigir, né, conforme a necessidade aí. Então, é bem bacana a gente ter essa visão, tá? E quando acontece, né, um problema, eu tenho todo um painel aqui de incidentes, né, de alerta, que eu consigo observar né, e entender qual foi a situação aqui, o que aconteceu, é, né, deixa eu abrir aqui, que aí a gente tem vários detalhes aqui e aqui a gente começa a observar qual foi a tratativa do nosso EDR, né? O que ele fez em relação a esse incidente. Então, aqui a gente, né? E aí a gente consegue também, temos uma documentação aqui, temos diversos testes lá que a gente consegue ver isso funcionando, né? Na Microsoft. Então, aqui eu rodei um teste aqui de um malware, né? Um arquivo suspeito ali que rodou um PowerShell e a gente consegue ver ali, né, que o, o EDR ele detectou, ele fez a ação aqui, e aí a gente conseguiu, né, prevenir isso de forma, né, já gradual. Então, são os incidentes aqui que a nossa equipe vai estar trabalhando. E os alertas também, que aí são, né, realmente aquelas mensagens que são enviadas aos administradores, ou mesmo ficar aqui no painel, é algo que a gente precisa estar, né, sempre olhando. Então, pode ter um alerta global aqui, a Microsoft mesmo colocar um alerta aqui, né, algo que possa estar acontecendo, que a gente precisa ficar de olho e se tiver alguma ação para executar, a gente fazer também, tá? Em termos de inteligência, a gente tem, né, diversa parte aqui de inteligência de ameaça, então a gente obtém esses insights aqui, né, do que está acontecendo, de técnicas de ataques que possam estar sendo utilizados, né, também para que a gente possa se preparar. Então, temos, né, diversas informações, por exemplo, né, de perfis de inteligência, né, de grupos de cybercriminosos que estão cada vez mais né, públicos ali, a gente sabe que existe e quais são, né, as principais metas deles, as principais ameaças que eles desenvolvem, e aí, dependendo do setor da nossa organização, né, a gente fica, né, bem atento. Então, é bem legal, a gente tem aqui também. Temos um inventário aqui de todos os dispositivos, né, que estão aí dentro do nosso ambiente, e a gente consegue, né, ter também esse número aqui para que a gente consiga classificar, observar, né, isso para dispositivo, para identidades. Quando a gente tem o XDR mesmo, a gente tem isso bem realmente expandido, a gente tem informações, né, como eu comentei, né, das diversas camadas que a gente tem, tá? Aqui um ponto legal também, agora falando um pouquinho de Defender for Office 365, então, né, para proteção lá de links seguros, anexos seguros, como eu comentei, que a gente já tem no Business Premium, o Office 365 vai ali trabalhar junto com o Exchange Online Protection para, né, atender às políticas de malware, de phishing, e detectar, né, essas ações, porque a gente sabe que muitos ataques acabam começando, né, por uma situação de phishing ali, ó, né, um roubo de credencial, algo que possa ter ocorrido, né, muitas vezes vem por essa situação aqui, né, de phishing. Então, aqui a gente tem
Acredito que muitos já acabaram caindo né, se a empresa de vocês faz essa simulação, pode ter acontecido de vocês terem caído, mas aqui a gente consegue realizar treinamento de simulação de ataque. Então, é aquele e-mail que vai parecer que é de um colaborador da empresa, vai disfarçar ali, para a gente testar realmente e ir treinando nossos usuários para ter atenção, que muitas vezes o usuário está na correria ali, né, não lê de quem vem o e-mail, só vê a informação ali que está no meio. O seu chefe compartilhou um arquivo com você. Temos várias situações, vários modelos aqui, e ele clica e aí pode ser uma falha de segurança, pode ser um roubo de credencial ou um malware que está sendo instalado ali. Então, a gente usa esses treinamentos, é um nível E5, então, com o purview do Defender, né, para usuários aí Business Premium, a gente consegue trazer com a suíte do purview, do Defender, para ter, né, um nível aí que a gente possa fazer esse treinamento, fazer essas simulações, e se tiver algum usuário que caia, né, num treinamento desse, a gente indica um treinamento de segurança para que ele possa ter cada vez mais atenção nesses e-mails de phishing. Bom, pessoal, são várias ferramentas realmente que a gente tem aqui, né? Como eu comentei, é um portfólio robusto, né? Que a gente tem dentro da Microsoft que pode, né, atender aí o nosso objetivo, né, de segurança. Então, deixa eu parar aqui. Só comentando para vocês um pouquinho das SKUs aqui que eu estava comentando. Então, vocês viram que são diversas, aquele ambiente meu que a gente tem é do E5, tá? É do E5, mas para os usuários que estão no Business Premium, né, para a gente ter né, e aí atender toda a iniciativa do Zero Trust, a gente ter um nível E5 para esses usuários, a Microsoft lançou as SKUs aí que eu comentei. Então, se eu quero ter esses recursos do Defender, né, para esses usuários do Business Premium, eu consigo através da SKU aqui do Switch, né, isso de forma muito mais econômica. Então, eu consigo ter os poderes aí realmente de uma enterprise para usuários do Business Premium, né? Assim como o Purview, né, ter o eDiscover, né, o Insider Risk, como aquela classificação que eu comentei para vocês, a gente vai ter nessas suítes. E aí quando, né, a organização quer ter, né, isso tudo de forma integral, temos uma suíte também que engloba tanto o Purview quanto o Defender aí, então trazendo muito para esse licenciamento aí, tá bom, pessoal? Bom, só passar aqui, temos alguns casos de sucesso, né? Organizações aqui que né, no Brasil mesmo que tem implementado essas soluções, que tem trabalhado, né, e agregado muito valor ao negócio delas, utilizando as soluções aí da Microsoft, tá? E a gente, né, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, para que a gente possa encerrar. Beleza, não temos mais nenhuma dúvida, mas essa é a mensagem aí final, né? Passei um pouquinho, peço perdão aí pelos minutos aí que a gente passou, mas vocês viram que realmente são, né, diversas soluções que a gente tem para atender, né, realmente tanto a iniciativa aí de Zero Trust como realmente ter isso como uma prioridade máxima, né? Então a Microsoft aí vem trazendo, né, principalmente nesses últimos 2 anos, esse ponto. Então todo início de ano fiscal a gente tem essa conversa de segurança, né? Então, além da inteligência artificial, a segurança é um ponto que a gente tem falado bastante, tem divulgado bastante, porque a Microsoft tem investido, né, pesado cada vez mais, né, nas suas ferramentas aí, né, nessa iniciativa que eles chamam, né, de futuro seguro da Microsoft, né? Então, tem uma segurança aí já desde o desenvolvimento dessas aplicações, então desde né, dos primeiros passos do código de um software já é pensado em segurança, padronizar, né, ter né, uma segurança padrão. Então a gente viu
né, que até para licenciamentos mais básicos a gente consegue ter proteção básica aí para esses clientes, né? Então, né, não ser algo, né, exclusivo de um licenciamento maior. Claro que as ferramentas mais avançadas a gente vai ter nos licenciamentos maiores, mas a Microsoft pensando já em ter pelo menos uma segurança básica aí, né, para os nossos usuários, e aí a gente ter também, né, cada vez mais uma modernização das nossas operações de segurança, né, até mesmo para pequenas e médias empresas ter uma equipe normalmente reduzida ou uma empresa terceiro que faz, mas ele ter as ferramentas adequadas que ele possa ali ter um monitoramento, né, de todas as atividades ali de incidentes e alertas de segurança que possa ter no ambiente, tá bom, pessoal? Então isso, né, acaba gerando aí uma Microsoft mais resiliente, né, e com ferramentas aí cada vez mais avançadas para atender, né, esses desafios aí né, que a gente vivencia hoje, tá bom, pessoal? Bom, o que eu tinha para apresentar aí para vocês era isso. Não temos nenhuma dúvida. Wellington, se quiser fazer um comentário aí. Opa, pessoal. Leandro, muito obrigado. Muita informação, né, cara? É, não, isso aqui Informação. a gente fica o É, dia inteiro. Qualquer dia a gente marca aí é, para pegar uma vamos tarde inteira. marcar. A gente marca aí com a galera aqui para um Isso. sábado. É isso, Não é? bem isso mesmo. É, Mas é muito isso. A gente tem, são várias soluções que tem ali que a gente consegue, né, testar, que a gente consegue implementar ali. E, né, dependendo da demanda que o cliente tem, às vezes só uma solução vai atender ali. Mas quando para a gente ter uma iniciativa realmente mais robusta, nessas ferramentas mais completas, esses pacotes vão estar atendendo aí. com certeza. Olha, eu agradeço muito aí ao seu tempo, tá, Leandro? As explicações realmente é um tema bem abrangente, tá? Agradeço também a todos aqui que entraram nesse webinar. É muito importante aí a gente conhecer os contextos de segurança, saber parte da complexidade que está por trás, né, da atividade técnica, digamos assim, para todos os usuários aí. E agradeço a todos aqui os participantes, tá? Então, nós deixamos aqui os nossos canais abertos, para todos conversarem conosco, com seus gerentes de conta ou gerentes de sucesso do cliente aqui da PHS. Nós conhecemos o ambiente de vocês, sabemos que cada empresa ela tem uma maturidade num grau diferente em segurança. Né, isso é muito normal, porque depende de segmento, depende de ramo de atividade e até mesmo a cultura dos seus usuários. Né, e isso é perfeitamente normal, nós sabemos, não é, Leandro? Que Isso. cada empresa está num contexto diferente, tá? Mas nós estamos aqui para apoiá-los, né? Para aqueles clientes da PHS, saibam que nós estamos de olho nos seus ambientes, nós damos o suporte, gerenciamos, sustentamos, né? E estamos aí apostos para implementar novas configurações, novos recursos de segurança que vocês necessitem nos seus ambientes. Basta falar aí com o seu gerente de sucesso do cliente. E para aqueles clientes que estão nos conhecendo agora, né, pode acessar o gerente de contas, pode acessar o nosso departamento comercial, que nós estamos aqui aptos, né, e preparados para atendê-los e implementar o melhor cenário para cada negócio, tá? Então, por hoje aí, acredito que nós finalizamos, né? Desejo aí um ótimo feriado a todos e ficamos à disposição para ajudá-los a qualquer momento. Uma E boa tarde. agradecer. Agradeço aí a presença de todos aí também, a atenção aí nesse. Mais 1h40 ficamos aqui e espero encontrá-los em outras oportunidades também junto com a PHS aí. E também qualquer oportunidade que vocês já tiverem já na cabeça, pode chamar o Wellington aí, o pessoal da PHS, precisar aí do apoio da TDC, que a gente vai estar sempre junto aí, tá bom? Maravilha. Valeu, pessoal. Muito Bom obrigado. almoço, Valeu. até mais, bom feriado aí. Até mais. Igualmente. Tchau, tchau.